Que tal fazer um investimento de você ter a sua residência aqui em São Paulo e também ter a sua casa lá nos Estados Unidos? Uma ótima, né? Não é Uma uma boa, ótima? uma ótima. Eu super queria. Super queria, né? Tudo de Como é bom, que a né? gente faz para fazer? Nós estamos recebendo um doutor advogado aqui nessa tarde, doutor Vinícius, que vai nos ensinar, vai dar todas as dicas pra gente, para poder fazer investimento da gente, até mesmo de você montar o seu negócio. O que algumas pessoas conseguem, como que elas conseguem? Tem que ter o green card, tem que ter o visto, não tem que ter? Vamos perguntar para ele? Vamos saber tudo? Tudo, Vamos quero lá, saber tudo. Vamos receber aqui o doutor Vinícius, tudo bem? Muito prazer. Como é que vai? Tudo bem? Boa tarde, doutor. Boa tarde, Vamos tudo sentar bem? aqui um Liga porque nós pouquinho. queremos fazer vários investimentos. Uau, Nosso salário aumentou semana passada. que bom. É bom Mas isso, é né? verdade, é bom, né? Sonhar não custa nada. Doutor, como se fala de investimentos, todo mundo. O desejo de muitos brasileiros, podemos botar o quê? 70%, 80% dos brasileiros querem ir para os Estados Unidos? Acho que metade, pelo menos. Metade? Uau. Sim, né, doutor? Tem um número muito grande de pessoas que querem morar nos Estados Unidos, mas é importante frisar que não é só através de investimento. Existem possibilidades muito mais atraentes e mais acessíveis do que a ida para a América como investidor. Por que os Estados Unidos, doutor? E não outra nação a não ser a América? Todo mundo só quer Estados Unidos, por quê? Estados Unidos é o país mais desejado. Eu, além de advogado aqui no Brasil, sou advogado nos Estados Unidos, onde eu resido, e sou advogado em Portugal também. Mas a busca pelos Estados Unidos ela é inquestionavelmente maior do que os outros países. Eu falo que mais ou menos dos brasileiros que pretendem morar fora, 90% deseja a América. E o motivo é simples: segurança, ótimas oportunidades profissionais e para empreender. Os Estados Unidos é um país que valoriza muito o serviço. Ao contrário do Brasil, por exemplo. Sou apaixonado com o Brasil, a culinária, o nosso povo, mas o Brasil é um país que valoriza muito o produto e não o serviço. Tanto que os produtos aqui são caros e normalmente os serviços mais baratos. Nos Estados Unidos, essa lógica é invertida. Então, o brasileiro, ele quer, além de ter acesso a um país com segurança, boas possibilidades para os filhos estudarem e boas possibilidades profissionais, porque serão bem remunerados com seus serviços. Acho que a parte da desigualdade social, acho que é uma questão também que muitas pessoas buscam, porque aqui no Brasil, a gente sabe que quem é um empresário, um presidente de uma empresa, tem uma vida totalmente diferente de quem é um garçom, por exemplo. E lá não. Lá nos Estados Unidos, o garçom, tanto quanto o presidente, eles podem comprar o mesmo tênis, Sim. eles podem morar numa casa maravilhosa, eles Celular podem ter bom. ótimos carros. Então, essa questão da desigualdade, eu acho que é o que pega mais do brasileiro quando vai para lá, fica realmente encantado, né? Na verdade, é um país que funciona e isso acaba atraindo mais. Mas hoje a gente vê que tem aí umas questões até de leis que está mudando algumas questões sobre a questão da imigração, de trabalho, né? Tava acho que 2 semanas atrás uma questão pautada dos imigrantes que estivessem lá sem documentação, poderiam ser presos se você estivesse deslocando uma pessoa sem o green card, Green card, também visto, né? você iria preso e tal. Como é que tá mais ou menos isso agora? Sim, na verdade, houve uma legislação específica do estado da Flórida que ela tornou crime algumas condutas que já eram proibidas. É importante frisar que essa legislação ela está sendo totalmente questionada e atacada porque o governador da Flórida é um dos potenciais candidatos à presidência da República. Eu falo que nos Estados Unidos nós temos 2 eleições, sem querer me aventurar muito a política, até porque eu sou advogado e essa não é a minha entrega, mas quando ele faz uma legislação mais rigorosa, ele dialoga com os potenciais eleitores dele para as eleições presidenciais. Então, o que eu vejo que essa legislação ela tem muito mais uma pretensão eleitoral do que prática. Porque um dos aspectos que ele colocou na legislação foi que você não poderia dirigir com carteira de outro estado. Isso é inconstitucional. Você dirige com a carteira do Brasil nos Estados Unidos, Sim, por que não Verdade, dirigiria verdade. de outro estado? Então, isso é um aspecto de questões eleitorais. Mas os Estados Unidos é o país mais aberto do mundo para imigrantes. Recebe em torno de 2 milhões de imigrantes ao ano. É muita gente. Eu brinco que o seguinte, nós temos nos Estados Unidos 2 taxas de natalidade, os que nascem de fato e os que vão para lá. Então, não tenho dúvida que é um país extremamente aberto, mas eles querem o bom imigrante. Normalmente essas legislações, elas criam restrições para os indocumentados. São aquelas pessoas que atravessaram a fronteira sem documentação. Nós entendemos completamente a questão do desespero, as desigualdades sociais, mas quando você entra em algum lugar, você deve tentar cumprir as regras daquele lugar. Como você age quando está na casa de alguém, em uma outra cidade, um outro estado ou um outro país. Exatamente. Entendi. Tem uma
Madrasta? Madrasta de um amigo meu. Eles foram pros Estados Unidos, ele e a esposa, clandestino, foram pelo México, conseguiram entrar. E recebi um recado dessa madrasta dizendo: Renato, o Fábio não quer outra coisa, não quer mais voltar para o Mato Grosso, porque eles estão prosperando e já estão resolvendo documentação. Aí eu falei assim, opa, como assim, né? Prosperando até que pode estar acontecendo, Sim, né? tem Mas sempre trabalho resolvendo lá. documentação, como esse caso, doutor, a respeito, até algumas pessoas que estão nos assistindo possam estar se questionando. Como que uma pessoa consegue resolver documentação já estando lá, já trabalhando, já prosperando, mas entrou ilegal na nação? Olha, se a pessoa entrou ilegal nos Estados Unidos, a solução ela é possível, mas extremamente difícil. Ela teria que ter uma justificativa muito plausível para que o governo americano tolerasse essa transgressão. Por quê? Se o governo tolerasse de todo mundo, ninguém mais optaria por seguir o caminho correto. Sim. Então, normalmente são pessoas que comprovam que são vítimas de violência, perseguição ou algo muito grave para que o governo fale, eu vou dar uma oportunidade para essa pessoa, ainda que ela tenha transgredido essa norma. Mas o melhor caminho é o caminho de quem já busca entrar pela porta da frente. E nós temos vistos que são para profissionais que são bem formados ou que estão bem posicionados na sua área, têm experiência e que os Estados Unidos desejam ter na América. Por quê? A lógica americana é ter os bons profissionais na América. Se nós pegarmos, hoje estima-se que 13% da população dos Estados Unidos é composta de imigrantes. Eu não estou falando dos filhos de imigrantes que nasceram lá. 18% da força de trabalho nos Estados Unidos é de imigrantes. E aí as pessoas falam, poxa, mas é só pessoas que vão para fazer subempregos, atividades marginais. Não. 25% das empresas nos Estados Unidos são compostas por imigrantes e uma estatística fantástica. Eu peguei a relação dos 500 maiores milionários americanos da Forbes, 45% são imigrantes. A América é uma terra feita por imigrantes, inquestionavelmente. O imigrante, ele empreende mais e ele tem um menor índice de criminalidade do que o próprio americano. Então, a imigração ela é benéfica, a imigração legal, obviamente, ela é benéfica para os Estados Unidos. Tem vários tipos de vistos, né? Sim. Eu sei que tem um visto que é bem legal, que é o de habilidades extraordinárias, que eu acho Sim. que é até esse que você falou, Sim. que muitas vezes o próprio Estados Unidos fala, não, eu quero você aqui, porque você tem algo que o meu país não tem, ou que vai favorecer, ser né? muito bom, né? Enfim. E eu queria que você me falasse, além desse visto, quais os outros tipos de visto que tem para trabalho? Uau, Babi, nós temos 187 tipos de vistos. Começando no de turismo, 187. Uau. Começando no de turismo, terminando no de investidor. Mas hoje, a maior procura no Brasil são os vistos de habilidades. Esses vistos de habilidades, ele tem duas categorias. Uma que na América nós chamamos de visto de habilidades excepcionais. São para profissionais que têm graduação ou experiência na sua área e provam que eles vão aos Estados Unidos para dar continuidade na sua trajetória profissional. Eu brinco que é o imigrante que vai para somar e não subtrair. Você comprova, estou indo lá para trabalhar, para buscar uma vida melhor e agregar aos Estados Unidos. Esse é o perfil. E o de habilidades extraordinárias, que é a outra vertente do visto de habilidades especiais, que é o visto para pessoas que comprovam grandes méritos na sua área. Por exemplo, apresentadores, artistas, cantores, Oba! atletas ou até mesmo profissionais Olá, liberais. Ajuda nós, doutor. Possível, possível. Vocês têm carreira brilhante e naturalmente poderiam pleitear, demonstrando que vocês gostariam de ir para a América e dar continuidade nisso. Tá? Então, esses vistos são os vistos mais procurados atualmente. Por quê? Eles te dão um green card, que é a residência permanente legal, e não exige investimento. Ou seja, a sua carreira é o seu grande ativo. Olha, e, por exemplo, quem quer fazer, tirar um visto, mas investindo, eu sei que é um valor bem alto. Como é que funciona isso? Isso. Existem duas formas de visto de investimento, Babi. Uma forma que é para quem tem uma cidadania europeia, com exceção da grega. Nós temos aqui muitos descendentes de italianos, espanhóis, portugueses. Aí é um investimento de $100 mil em um business, um negócio, de onde você comprova que vai tirar o seu sustento. E tem uma outra vertente que independe da cidadania, onde você pode investir $800 mil em um empreendimento e comprovar que vai gerar 10 empregos. E aí você ganha o Green Card. A grande questão é, o brasileiro tem na sua população uma grande gama de pessoas que têm uma boa trajetória profissional. E essas pessoas, muitas vezes, elas preferem fazer o visto pela sua carreira do que desembolsar esses valores, até porque com a conversão são valores que ficam muito altos. Né? Bem diferente, né? Verdade. E voltando nesse assunto do visto que você acabou de relatar aqui pra gente, se eu não me engano, eu renovei agora o meu visto para mais 10 anos. Vai para 2032 que vence.
E o meu é de estudante, o do meu irmão que mora nos Estados Unidos, ele pegou o green card agora. No meu caso, eu tenho visto de estudante, eu tenho direito a abrir um negócio lá nos Estados Unidos? Sim, olha, os Estados Unidos é a maior economia do mundo. 25% das empresas do mundo estão nos Estados Unidos. Você pode abrir empresa nos Estados Unidos, inclusive sem visto. Sem visto? Exato, você pode abrir o negócio, mas não quer dizer que você pode trabalhar no negócio. Sim. Você pode ser um sócio do negócio. Para trabalhar, tem que ter um visto que te permite trabalhar. Agora, vou te dar uma boa notícia. O seu irmão, depois de 5 anos que ele completar com o green card dele, ele pode pleitear a cidadania americana. E como cidadão americano, ele pode te patrocinar para que você receba um green card. Então, Uau, cuide bem dele. Legal. Porque ele tem 4 Ele tá filhos. quantos anos lá já? Ele já está há 8 anos e ele tem 4 ó. filhos e 2 filhos dele nasceu lá, Que Então bom, já já são são americanos. cidadãos. já são americanos. Então tem como me ajudar também, né? Sim, terá como te ajudar. Vocês estão vendo que o Renato tá querendo quer ir embora, né? Nos Estados Unidos. Vocês estão vendo, né? Tá vendo aí, né, diretor? Não, mas a gente brinca, mas realmente é uma questão. Tem muita gente hoje que quer ter o green card, a cidadania, às vezes nem pra morar. Fala assim, eu vou tirar, porque vai que acontece alguma Aham. coisa, eu tenho pra onde me refugiar. Sim. Você tem recebido muitas pessoas Sim. que pensam assim? A gente recebe muitas pessoas que ficam inseguras com alguma razão, enfim, seja ela econômica, enfim, política, familiar, e ela quer ter um plano B. Né? E, naturalmente, ela pode ter o green card, que faz com que ela tenha o direito de ter a residência nos Estados Unidos. Ela vai ter alguns requisitos a cumprir, algumas obrigações a cumprir, mas isso é possível. E um ponto muito importante que eu brinco, principalmente para quem deseja fazer negócio ou até mesmo proteger o seu patrimônio, a gente sempre sabe quanto o dólar vale. Eu brinco que a gente nunca sabe quanto o real vale. O dólar vale $1 sempre. Sim, não é importante, né? Por exemplo, a pessoa lá quer abrir uma conta nos Estados Unidos sem morar lá, ela consegue? Consegue. Inclusive, existem instituições financeiras que fazem essa abertura de forma até remota. É muito interessante, Babi, porque você pode ter uma reserva em dólar. E Então, é uma forma pensei de nisso. conseguir até proteger seu patrimônio. E ter a conta é tão interessante, porque o IOF que você paga no cartão de crédito, ele é 6,38 e tem uma tabela que está fazendo com que ele diminua ao longo do tempo. Quando você transfere para a sua própria conta nos Estados Unidos, você paga 1,1. Então, só nessa brincadeira você ganha mais de 5%. Então, é algo interessante ter uma conta nos Estados Unidos e pagar com o dólar que você tem lá. Você já economiza pelo menos 5%. Você só vai ter que ir até lá para abrir, porque eles não abrem. Consegue remotamente. Consegue remotamente Tem também? instituições que fazem remotamente. Olha, não sabia, achei que tinha aqui só. Não vou pessoal. fazer publicidade, mas... Não. Mas qualquer coisa você já sabe. Daqui a pouco o doutor Vinícius vai passar. Nós temos um especialista aqui do nosso lado que entende do assunto. Além da sua parte, doutor, de você cuidar de vistos, de moradia, de como a pessoa se hospitalizar lá nos Estados Unidos, você também consegue em toda a Europa vistos, Sim, entradas, nós temos... porque nós temos a Inglaterra, que agora a Inglaterra já não faz mais parte do Reino Unido, não é isso? Sim. Não faz mais parte do Reino Unido. E nós sabemos que para a Inglaterra, porque como eu fiquei lá uns 3 meses, a burocracia é muito absurda, é muito grande para as pessoas residir, poder ter um visto. Fala um pouquinho para a gente. Sim, olha só, na Bicalho nós temos operação no Brasil, nos Estados Unidos e em Portugal. Portugal compõe a União Europeia e nós podemos auxiliar em toda a Europa para que você consiga residir. A Inglaterra é um caso à parte porque ela saiu da Europa, né, em termos, obviamente, formais da União Europeia, e ela tem legislação própria. É até interessante porque, como advogado nos Estados Unidos, eu posso me licenciar na Inglaterra. E eu estava estudando a legislação imigratória inglesa, mas ela está passando por um período de profundas alterações, que a própria saída da Europa fez com que o país tivesse que se readequar, porque algumas empresas optaram por sair da Inglaterra e eles estão tendo que flexibilizar alguns aspectos, mas não é um país tão aberto quanto os Estados Unidos ou Portugal para a imigração. A gente sabe que o Canadá, eles imploram para as pessoas irem para lá, né? Para as pessoas trabalharem, que eles têm pouca mão de obra, então é um país que realmente aceita bastante imigrante. E sobre comprar uma casa, muita gente hoje pensa em ter uma casa, né, fora. Como é que seria o trâmite aí? É fácil, é difícil? Todo mundo pode? Até para Como quem é turista também, no caso, né? Hiper tranquilo. Olha Até só, para quem é turista. também possível. Você pode comprar uma casa para ser uma casa de férias, uma casa que você pode alugar
ou uma casa até para algum tipo de investimento. Você tem que ter o contato com um corretor de imóveis licenciado no estado que você deseja fazer essa aquisição. E existem vários corretores muito competentes que são brasileiros, então que podem fazer todo esse auxílio. Você vai ter que fazer a remessa dos valores, mas é totalmente possível fazer isso do Brasil. E até a assinatura da escritura, que lá é um procedimento um pouco diferente, é possível fazer remotamente. Então, é muito comum porque as pessoas pretendem, muitas vezes, dolarizar o patrimônio, justamente para se proteger dessa eventual oscilação que nós sofremos com a economia brasileira. É forte, né? Vou anotar tudo aqui. Conforme você tinha falado, doutor, a respeito de trabalhos, né, que no meu caso aqui da Bárbara, nós poderíamos passar de... O seu ficha de estudante também, né? O Estudante meu não, perdão, de de turismo. De turismo. Nós podemos passar o nosso ficha de turismo para outros especiais que você falou, não foi isso? Pode. Como que é esse trâmite Na verdade, a respeito de trabalho, para quem trabalha no ramo sim, da comunicação? Existem dois caminhos, né? Você pode aplicar para o seu visto de trabalho aqui do Brasil e aguardar o desfecho. E um outro caminho para quem já está nos Estados Unidos. Aí existe um processo que se chama ajuste de status, que pede uma documentação provisória. O que a gente recomenda, sempre que possível, fazer esse procedimento do Brasil. Porque é melhor, você evita dissabores de poder ter alguma limitação de viajar. E durante o período do processamento do visto... Porque não pode sair de lá, né? Exato, até que pedir. receba a documentação provisória, você não pode. Aí fica alguns meses travado no país. Mas quando você faz daqui, enquanto o processo está em andamento, você pode entrar e sair com seu visto de turismo e negócio tranquilamente, sem nenhum tipo de limitação. Então é o procedimento ideal para que a gente evite qualquer ponto controvertido, porque muitas vezes algumas situações podem acontecer, parente ficar doente, algum tipo de negócio, você ter uma limitação em deslocamento. E é importante também trazer essa ressalva aqui de que tem muitos advogados que são aqui do Brasil que vão para lá que querem fazer esse trâmite, mas eles não podem. Isso é muito importante. O doutor Vinícius, ele fez a formação aqui e fez lá, porque a legislação é totalmente diferente de um país para o outro. Sim. Então tem que tomar muito cuidado, porque o que tem de gente que cai em golpe, né, doutor? A todo momento, Babi, o que eu vejo é que existem vários advogados que vão para lá, não se qualificam, oferecem o serviço e muitas vezes prejudicam muitas pessoas. O que eu falo é o seguinte, no Brasil nós temos 1.300.000 advogados. Nos Estados Unidos é o mesmo número, só que advogados brasileiros licenciados nos Estados Unidos, nós só temos 200. Então, basta você checar... Conheço 2, você e mais uma que eu conheci dessa última vez que eu fui, só. Pois Para você ver como é difícil. Sim. Isso é muito importante porque, para se tornar advogado nos Estados Unidos, você tem que fazer o exame de ordem, como se tem que fazer no Brasil. E não é uma coisa tão difícil para quem é qualificado, por quê? Em alguns estados, sequer exige que você estude direito novamente, mas você tem que passar na prova. E eu falo que o exame ele é um teste de mínima competência. Então, se a pessoa não foi aprovada no teste de mínima competência, ela não pode oferecer ajuda a terceiros, né? Então, você viu que o doutor Vinícius é o cara. Eu já quero contato como terminar a nossa pauta. Porque realmente não é qualquer um, né? Verdade. Doutor, nós falamos aqui sobre termos, moradia, sobre trabalho. Agora, só uma questão. Quando se fala de visto de turismo, exemplo, a Bárbara fez a viagem dela agora em dezembro, ela tem um visto dela de 10 anos, fez a viagem dela em dezembro, voltou em janeiro. Tem algumas pessoas que dizem o seguinte, quando chegam lá, se eu não me engano, acho que só pode ficar, por mais que o visto seja de 10 anos, só pode ficar na nação 6 meses. É uma coisa dessa. Mas eu fico observando que na imigração tem pessoas que vai e volta dentro desse prazo de 6 meses. Pode, não pode, pode chegar um ponto da pessoa ser barrada, não entrar mais na nação e querer saber por que essa pessoa vai tanto na nação, para quê? Sim, essa pergunta é excelente, porque o visto ele vale por 10 anos, Sim. mas ele permite que cada entrada seja por 6 meses. Sim. Tecnicamente você pode ficar 6 meses, fica um tempo ao Brasil, volta e fica mais 6 meses. O ponto é, existem pessoas que ficam 6 meses, sai 15 dias, volta mais 6 meses. Sim. O oficial de imigração, ele percebe que essa pessoa está descaracterizando a finalidade do visto, que é fazer turismo. Não é possível que essa pessoa faça tanto turismo lá. E aí ele pode até cancelar o visto. E o que eu falo é o seguinte, a América tem uma característica que parece clichê, mas não, é absoluta verdade. Falar a verdade lá é fundamental. Nossa, a palavra lá funciona. Exatamente, porque lá nós temos Por mais que você esteja errado. Exatamente, se você estiver errado, fale a verdade, que eles vão te dar a oportunidade de corrigir. Entendi. Existe um crime que chama perjúrio, que é falar mentira para uma autoridade americana. Então,
Se for fazer turismo, vá e faça turismo. Se for estudar, vá e estude. Se for trabalhar, tenha o visto de trabalho. Assim você não tem problema na América. É verdade, porque depois você fica fichado Fichado. e você depois, às vezes, pode ficar até proibido de entrar por Exato. 10 anos, né? Então, Nossa. como é um lugar tão maravilhoso, vamos fazer o negócio direitinho, já que a lei funciona lá, vamos contribuir também para, É né, verdade. fazer tudo certinho. Quero te Eu que agradecer, agradeço. doutor. Maravilha, Muito cara. legal. Tinha Adorei. mais coisa pra gente perguntar aqui, mas já fica o convite. Eu sei que você mora lá, mas volte quando você estiver aqui no Brasil, avisa a gente pra gente trazer você aqui novamente pra tirar mais dúvidas. Ótimo, foi um prazer. Da próxima vez eu acerto a cor da gravata e venho de vermelho. Muito legal. Obrigado, Passa gente. os seus contatos pra gente, por favor, doutor. Tá ok. O meu Instagram é @vinibicalho e o telefone do escritório aqui no Brasil é 31 3291 2959. Quem tiver interesse pode, aqui do Brasil, pode ligar, fazer todo o trâmite aqui e também dá certo. Exatamente, a equipe está totalmente interligada. Muito bom, muito bem. Obrigada, viu, Eu vou doutor, mais conversar uma mais. vez. Vai tirando mais vou dúvidas tirar mais aí, dúvida pega com o doutor tudo aqui. pra gente, aí depois você me conta. E você vem comigo?